Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. Esta história começa com o protagonista chamado Orin, que estava aumentando seu nível nas montanhas enquanto lutava contra demônios. Um enorme demônio com 3 pares de olhos, 4 patas e um tamanho colossal apareceu diante dele. Ele rugiu furiosamente, cuspindo. O protagonista exclamou admirado: "Uau! Ele vai ganhar muita experiência por isso!" O monstro avançou para atacá-lo. Orin desviou habilidosamente e subiu acima do demônio. Sua companheira, que estava abaixo, perguntou se ele havia subido de nível. O protagonista respondeu que desta vez parecia que ele teria que fazer algumas modificações. O monstro olhou para ele surpreso, sem entender como ele conseguiu desviar de seu golpe fatal. O protagonista atacou e atingiu de cima com tanta força que cortou o monstro ao meio. Sua companheira concordou que ele precisava fazer algumas alterações. Ao descer até ela, ele notou que era mais fácil subir de nível quando era um peixe ou uma cobra. A garota disse que era verdade. No começo, ele era um peixinho. Ela perguntou a ele como era isso. O protagonista acariciou a cabeça dela e hesitou, pensando em como explicar tudo aquilo. Ela perguntou novamente: como era isso? Orin disse que era bastante difícil, então, ele tinha que, literalmente, sobreviver no início. A menina imaginou imagens, uma mais terrível que a outra. O protagonista disse que abriu os olhos e não entendia onde estava. O que são essas bolhas? Onde ele está? Olhando ao redor, notou, surpreso, que estava debaixo d'água. Como isso poderia acontecer? Ele estava dormindo em casa. Que diabo? Orin não se lembrava de nada. Ao ver 2 barbatanas à sua frente, pensou com horror. O que é isso? Essas são realmente suas mãos? Elas se transformaram em barbatanas? O pânico o dominou, mas isso não poderia ser. Provavelmente era tudo um sonho. Por que diabos ele se tornou um peixe? O protagonista tentou se acalmar, mas não, isso não poderia ser real. Ele se lembrou de que, antes de dormir, ainda era humano, certo? Mas o que aconteceu depois disso? Ele não se lembrava. Olhou ao redor novamente e pensou: bem, onde estou agora? Alguns tipos de habitantes aquáticos se movimentavam ao seu redor, cristais e corais, algas e mais. Tudo indicava que definitivamente não estava em lugar algum na Terra. Pensou que precisava encontrar um lugar tranquilo e pensar em tudo isso direito. Depois de nadar por um tempo, ele encontrou o que parecia ser um lugar seguro. E se escondeu em uma caverna. Agora ele precisava analisar tudo. Pensou que não importava como olhasse para isso. Aquele lugar onde estava agora claramente não era na Terra. E como podia ver, ele era um peixe agora, não um humano. Parecia que ele havia renascido em outro mundo, certo? Isso era incrível. Parecia que era, honestamente, ele preferiria ser um herói ou algum tipo de protagonista trapaceiro. O protagonista percebeu que estava vazio ali. Não era muito agradável renascer sozinho. Ele precisava se encorajar. Deve haver algum tipo de painel de status aqui. Ele subiria de nível e se tornaria mais forte. Nesse momento, ouviu uma voz que lhe dizia que poderia ganhar pontos de experiência caçando alvos. Ele evoluiria à medida que subisse de nível. O protagonista ficou maravilhado. Uau! Ele estava ouvindo uma voz bem dentro de sua cabeça. Perguntou quem era, pediu que se mostrasse para ele. A voz respondeu que não podia fazer isso. Ela era a voz do céu. Apenas dava conselhos e explicações. O protagonista disse que tudo estava claro, assim como os NPCs no tutorial. Decidiu que assim seria. Era mais fácil viver quando alguém estava conversando com ele. Ele se perguntou se poderia de alguma forma verificar seu status. Nesse momento, uma janela do sistema apareceu na sua frente. Ela continha as informações que interessavam tanto ao protagonista. Ele tinha o status de um peixe azul, pequeno. Este é um peixe raro que vive em rios, uma espécie ameaçada devido a muitos inimigos. Seu nível era um de 2, HP 3, MP 5, Ataque 4, Defesa 8, Magia 2, Agilidade 13. Suas habilidades especiais eram Voz do Céu, benefício de ser uma espécie rara. Suas habilidades normais consistiam em língua longa e brilho. O protagonista olhou as informações e percebeu que parecia estar bastante fraco. Ele perguntou à Voz do Céu qual era o próximo estágio da evolução.
A voz lhe respondeu que era um peixe azul. Jovem, o protagonista riu e esclareceu que não estava falando sobre isso. Ele já tinha descoberto isso por conta própria. Ele pode estar fraco agora, mas pode evoluir ganhando experiência e se tornar mais forte. As pessoas que renasceram em outro mundo têm alguma vantagem? A voz respondeu afirmativamente. Oren exclamou feliz que ele sabia disso. Ele perguntou à voz se, já que era um peixe, poderia se tornar um atum. A voz lhe respondeu que era impossível. Então o protagonista passou por outras opções. Bonito. Marlin? A voz novamente respondeu negativamente. O protagonista passou por todas as espécies que vieram à sua mente. Uma piranha pequena, mas muito forte? O jacaré de água doce mais forte? Um verdadeiro fóssil vivo? Um selacanto? A voz respondeu a todas as suas perguntas de forma categórica. No final, o protagonista sugeriu. Bem, talvez um tubarão? A voz novamente respondeu que não. O personagem principal pensou. Talvez ele pudesse se tornar um homem-peixe? Mas então percebeu que era fisiologicamente impossível se tornar um. Então, não quis. De repente, a voz explodiu em risadas. O protagonista ficou surpreso. Por que estava rindo? Ele implorou. Bem, o que ele deveria responder? Em que poderia evoluir? A voz imediatamente se tornou séria. Ela disse que o entendia, e contou que no final, ele poderia se tornar um dragão. Parecia ao protagonista, que até seus olhos saíram de surpresa. Ele perguntou à voz o que ela tinha dito. Que a deixasse repetir? Repetisse novamente. A voz disse novamente o que lhe havia dito antes. O protagonista não conseguia acreditar em seus ouvidos. O quê? Isso era tão incrível? Ele estava sério? Ele poderia se tornar um dragão? Ah, é mesmo? E ele seria tão forte. Isso era diferente do que ele tinha imaginado. Isso lhe deu arrepios. A imaginação dele desenhou imediatamente um enorme, belo e poderoso dragão. Ele notou que uma vez que se tornasse um dragão, poderia voar e até emitir chamas. O protagonista ficou inspirado e decidiu firmemente que definitivamente se tornaria um dragão. Então, ele disse que, uma vez que tinham decidido tudo, era hora de ele evoluir. Ele perguntou à voz como poderia aumentar seu nível. A voz, educadamente, pediu que ele abrisse a boca. O protagonista fez isso, conforme solicitado. Em seguida, a voz pediu que ele fechasse a boca. O protagonista fez isso também, perplexo. A voz disse que ele havia recebido pontos de experiência. Seu nível havia sido elevado de nível 1 para nível 2. O protagonista não conseguiu conter sua surpresa. O quê? O que você quer dizer? Promovido? A voz explicou que ele havia capturado sua presa. O protagonista protestou. Não, ele não tinha comido nada. Seu interlocutor pediu que ele olhasse mais de perto. Oren disse. Olhe mais de perto, mas como foi dito, ele teve que fazer isso. Ele olhou ao redor cuidadosamente e viu várias pequenas criaturas. Um deles o cumprimentou. A voz observou que ele estava caçando plâncton, ganhando experiência. O protagonista pensou, sem entusiasmo, que sua primeira refeição em outro mundo era plâncton, droga. Por outro lado, ele nem sente, então poderia facilmente ganhar pontos de experiência. A voz disse a ele que havia atingido o limite e já poderia evoluir. O protagonista perguntou, incrédulo. Você está falando sério? Ele começou a se incentivar. Tipo, vamos lá, Oren. Evolua. De um peixe azul, jovem, para um dragão, evolua. Um suave brilho apareceu por um tempo. Depois desapareceu. O protagonista disse que entendia tudo, mas não havia mudado muito. Ele apenas cresceu um pouco. Isso é tudo. Ele olhou para a janela do sistema. A única coisa que havia mudado um pouco eram suas estatísticas. Seu nível era 1 de 12, HP 7 de 10, MP 7 de 15, ataque 8, defesa 16, magia 4, agilidade 19. Seu status também não havia mudado muito. Ele havia evoluído de um peixinho para um jovem. O protagonista estava indignado. Ele tinha sido assim desde o começo. Agora, ele comeria plâncton. Pontos de experiência tinham sido recebidos e seu nível havia sido elevado. O protagonista fechou a boca em silêncio. Uma hora depois, ele estava desanimado. Ele entendeu que estava cada vez mais difícil aumentar seu nível. Nesse momento, pequenos peixes apareceram perto dele. Ele perguntou irritavelmente o que estavam fazendo ali.
Peixes estúpidos. Uma ideia ocorreu a ele, e ele perguntou à voz quem eram. Poderia comê-los? O interlocutor explicou que era um malatango, um peixe de 10 centímetros de comprimento, que vive em cardumes. Um dos peixes se atirou diretamente em seu focinho. Ele olhou para isso e pensou: parece que as pessoas gostam desse tipo de peixe. Mas esse ainda é pequeno? A voz observou, no entanto, que são peixes grandes que usam os pequenos como isca durante a caça. Enquanto isso, o peixe o agarrou pela nadadeira e o puxou em sua direção, como se estivesse chamando-o para segui-lo. O protagonista não entendeu o que ele queria. Ele nadou para fora de seu abrigo. Em um instante, um cardume de peixes o cercou. De repente, ele sentiu um golpe de tal força que foi arremessado de volta contra a parede de seu abrigo. E se surpreendeu ao notar uma fissura formada na parede. Ele olhou para os peixes que se dirigiam diretamente para ele e pensou: eles enlouqueceram? Eles não pareciam tão fofos assim. Ele percebeu que estava em uma situação complicada. Ele precisava urgentemente pensar em algo. Mas, como o destino quis, nada lhe veio à mente. O protagonista forçou-os a pensar. Ele precisava fazer algo. A voz informou-lhe que parecia que ele ia morrer. O protagonista retrucou, dizendo para ela se calar. Ele já sabia disso. Quase intuitivamente, ele se impulsionou do chão com a cauda e avançou em direção a um cardume de peixes, atingindo-os com a cauda. Acompanhou cada golpe com a expressão: toma essa. Para sua surpresa, ele os machucou bem. O sistema disse a ele que agora precisava nadar para longe. O protagonista, fugindo de seus oponentes, disse que já estava nadando. Um pouco depois, colocando algo como um lenço, fingiu ser um peixe velho e se escondeu nas algas. Ele recuperou o fôlego e pensou que era bom haver muitas plantas ali. O protagonista perguntou à voz se aqueles peixes não estavam quebrando as regras. O interlocutor respondeu que não, aquele tipo de peixe em si era bastante fraco. Mas sua habilidade era forte. Oren perguntou novamente sobre a habilidade. A voz explicou que eles usavam sua habilidade e aprimoramento afiado para usar sua nadadeira como uma faca. O protagonista lembrou-se de como a ponta de suas caudas brilhava e notou que com tal habilidade, mesmo sendo fraco, é possível vencer, certo? A voz lhe respondeu que tudo estava correto. Ele se perguntou se possuía tais habilidades. O interlocutor disse que sim. Claro. A habilidade Boca Grande permite que ele cace presas do mesmo tamanho que ele. Brilho permite que ele reflita a luz do sol com suas escamas e cega seus inimigos. O protagonista ficou indignado. Essas são habilidades fracas. Ele imediatamente se recompôs. Esqueceu que precisava se esconder e estava gritando como um louco. Espiando a partir do matagal, ele viu seus perseguidores nadando em sua direção. Ele gritou em pânico que havia sido encontrado. Eles estavam se aproximando, ele teria que nadar mais longe. A voz observou que, se ele continuasse fugindo, nada mudaria. Ele precisava usar o brilho agora. O protagonista respondeu com irritação. Ele achou que agora era o melhor momento? A voz estava em silêncio. Ele percebeu. Estaria ele ignorando-a? Então ele praguejou e gritou que confiaria nela. Oren se concentrou e usou a habilidade da qual a voz havia falado. Com um grito alto de que eles a conseguiriam dele agora, ele ativou sua habilidade. Nesse momento, uma luz tão brilhante apareceu que ofuscou tudo ao redor. O protagonista sentiu uma sensação de queimação nos olhos. E gritou sobre seus olhos. A voz o informou que ele havia adquirido a habilidade de resistência. O protagonista notou com felicidade que ele iria sobreviver. Ele não entendia absolutamente nada do que havia acontecido. Ele quase se matou, ficou cego. Seu interlocutor informou que ele havia adquirido resistência e matado os inimigos, ou seja, feito duas coisas com um só golpe. O protagonista não acreditou nele, o que fez. Continuou a esfregar os olhos, notando que, embora fosse desagradável, era eficaz. Quando conseguiu ver o que acontecia, viu seus oponentes derrotados. A voz o aconselhou a comê-los antes que o efeito da cegueira passasse. Oren ficou surpreso. Então ele deveria comê-los vivos? Por um momento, sentiu pena dos peixes, mas ainda tentou fazer o que seu interlocutor lhe aconselhou. Após morder, ele cuspiu a carne, pensando que não conseguiria engoli-la. Depois de um curto período, notou que os peixes estavam começando a ganhar vida. Isso significava que o efeito do ofuscamento estava começando a passar. A voz aconselhou-o a usar sua habilidade Boca Grande.
o protagonista perguntou novamente. Boca grande? A voz continuou que isso reduziria o tempo necessário para comer. O protagonista olhou para os peixes e percebeu que eram aproximadamente do seu tamanho. Ele conseguiria engolir 2 de uma vez? Bem, ele deveria tentar. O protagonista ativou a habilidade da qual seu interlocutor falava, e sua boca se abriu de tal forma que ele mesmo ficou impressionado. Ele poderia abrir a boca tão ampla? Depois de pegar vários peixes de uma vez, ele os engoliu. Ele foi tomado de alegria. Ele exclamou que era muito legal, ele conseguiu comer tanto de uma só vez. Ele se alegrou, conseguia abrir a boca tão grande que um peixe comum nunca conseguiria, e o brilho não era nada do que ele pensava. O protagonista disse que, neste mundo, as habilidades eram diferentes de como ele imaginava, mas, pensando bem, isso poderia ser sua vantagem. Honestamente, ele estava contente por ter conseguido derrotar seus oponentes. A voz lhe disse que ele havia ganhado pontos de experiência suficientes e agora podia evoluir. O protagonista viu seu valor de nível na janela como 12 de 12 e ficou surpreso ao notar. Uau! Ele realmente comeu muito. Oren ouviu que poderia se tornar um peixe azul, adulto. Olhando suas estatísticas, notou que nada havia mudado. Sim, eles haviam aumentado. Mas não muito. A única coisa que o interessava era a habilidade, aprimoramento, afiado. Ele se perguntou o que isso significava, um pensamento veio à sua mente, e ele perguntou ao seu interlocutor se essa era uma habilidade da espécie de peixe que ele havia derrotado. A voz respondeu que foi obtida através da evolução. Ele ficou surpreso em obter essa habilidade assim de uma vez, pediu à voz que lhe contasse mais sobre isso. Seu interlocutor disse que agora falaria um pouco sobre a edição inicial da habilidade. Oren ficou surpreso. Sério? Isso é algum tipo de curso curto? A voz, ignorando suas observações, continuou dizendo que habilidades são capacidades que cada criatura neste mundo possui. Elas podem ser usadas ativamente e são divididas em 2 tipos, que agem automaticamente. Essas são ignição e superpoder. Sua boca grande e brilho podem ser chamados de habilidades ativas. O protagonista surpreso disse que entendia isso. A voz continuou que havia cerca de 2 maneiras de melhorar habilidades. A primeira maneira é a evolução ou mudança de raça. A segunda maneira é conseguir resistências. No primeiro caso, ele se torna mais forte e adquire novas habilidades. O protagonista pensou, como ele obteve o aprimoramento, afinado. Seu interlocutor, por sua vez, continuou que no segundo caso, ele é exposto a um ataque, ao qual mais tarde adquirirá resistência. O protagonista ficou surpreso, ou seja, a resistência que ele obteve foi a cegueira. Agora, estava claro para ele como conseguiu essa habilidade. Ele achou que era porque tinha devorado todo mundo. O protagonista decidiu tentar usá-lo. Ao ativar a nova habilidade, percebeu com espanto que teve sucesso. A ponta de sua cauda brilhava com uma lâmina. Seu objetivo era uma rocha enorme. Ele girou ao redor dela, tentou cortá-la e novamente teve sucesso. O protagonista, olhando para a rocha cortada com surpresa, notou que a havia cortado como um maletango. A ponta de sua cauda estava muito afiada. A voz, enquanto isso, informou que era um manual para iniciantes, até o elogiou, dizendo que ele era inteligente. O protagonista perguntou a ele se isso era Hanamaru ou algo assim, e então, exclamou triunfantemente que a evolução era maravilhosa. Seu interlocutor sugeriu que ele passasse para a próxima parte. O protagonista, como um estudante inteligente, pegou um lápis do espaço para anotações e pediu à voz que, por favor, começasse. A voz começou uma versão estendida do manual. Nesse momento, alguém o agarrou e apertou quase com força. O protagonista, em pânico, pensou: o que é isso? Ao levantar a cabeça, viu um verdadeiro monstro. Com uma boca semelhante a uma planta carnívora. Oren gritou do fundo dos seus pulmões. Que tipo de monstro enguia é esse? Uma voz informou que era uma maçunça. Uma enguia de rio que estava agarrando sua presa, secretando um ácido forte para amolecer e comer seu alvo. O protagonista observou com irritação. Amolecer, disse ele. Sua nadadeira estava literalmente derretendo. Ele cravou os dentes na pele da enguia e gritou para que ela o largasse. Ele puxou a pele do monstro de um lado para o outro e, em seguida, ficou indignado.
Esse idiota é feito de borracha ou algo assim? De onde ele veio, afinal? O protagonista percebeu que os outros tentáculos daquela criatura estavam agarrando os corpos de peixes mortos e notou, surpreso, que eram restos de um malatango. Observando a enguia sugando literalmente a sua presa para dentro de sua boca horrível, o protagonista se perguntou se era o cheiro deles que a atraía. Sentindo que o monstro estava puxando para mais perto de sua boca, Oren gritou para que parasse. Ele também ia comê-lo? Temendo por sua vida, ele usou novamente sua habilidade de brilho. Mas nada funcionou. Pensou em pânico. Por que isso estava acontecendo? Então, o protagonista ativou a habilidade de fortalecer e afiar. E gritando que aquele idiota estava prestes a se dar mal. Tentou influenciá-lo, mas tudo era em vão. Não ajudou em nada. O anel do demônio estava apertando cada vez mais o corpo do protagonista. Estava muito doloroso para ele. Ele já estava começando a pensar que, se continuasse assim, morreria. Perguntou-se quanto de HP ainda tinha. A janela do sistema imediatamente lhe mostrou o número 2 de 35. O protagonista, em desespero, notou que restava tão pouco. Neste momento, uma voz recomendou que ele combinasse ambas as suas habilidades, o protagonista, com uma voz rouca e mal audível. Perguntou se isso era possível. A voz disse que a explicação estava na versão estendida, mas a lição deles foi interrompida. O protagonista não se importava mais com nada. Que falasse mais rápido sobre o que precisava ser feito. Seu interlocutor observou que ele poderia combinar habilidades para obter outras mais poderosas e eficazes. O protagonista gritou, então que ele as combinasse, que fizesse isso agora mesmo. A voz perguntou quais habilidades ele gostaria de combinar. Oren exclamou que não havia tempo para escolher, só queria ser forte. Finalmente, seu interlocutor o informou que ele havia adquirido uma nova habilidade, Presaz. O protagonista ficou surpreso. Isso é o mesmo que boca grande. De repente, ele sentiu como se sua boca tivesse crescido. Essa era a ativação da habilidade de Presazai. O protagonista percebeu que isso não era boca grande, era significativamente diferente. Abrindo a boca, ele agarrou a pele da enguia, rasgando-a ao meio. Quando seu oponente foi derrotado, Oren disse, essa habilidade tem um poder enorme. Nadando para longe do oponente derrotado, o protagonista disse que já pensava que iria morrer. A água agora ficará turva. De repente, ele se sentiu fraco e percebeu o que estava acontecendo. Seu corpo parou de obedecê-lo. A voz explicou que ele havia perdido muito sangue. Se comesse o inimigo derrotado, se recuperaria. O protagonista perguntou, com uma voz fraca, se ele estava falando sério. Então, ele praguejou. Não queria morrer em um lugar assim. Seu interlocutor começou a contagem regressiva para sua morte. Oren se preparava. Ele tinha que comer essa enguia nojenta e se recuperar. Enquanto isso, a voz continuava contando os minutos. O protagonista decidiu que precisava lutar com todas as suas forças para chegar lá e fazer o que era necessário. Ele ativou sua nova habilidade e começou a absorver o inimigo derrotado. Mas naquele momento, sentiu toda a dor que estava sentindo. Parecia que sua boca estava prestes a dissolver-se, mas ele não podia desistir. Era melhor suportar essa dor do que realmente morrer. A voz o informou que ele havia adquirido resistência ao ácido. O protagonista notou com alívio que agora não sentiria mais dor. Ele conseguiria se recuperar. Após algum tempo, seu interlocutor observou que ele havia restaurado mais da metade de sua saúde. Pode-se dizer que sua vida não estava mais em perigo. O protagonista comentou que essa era simplesmente uma ótima notícia. Como ele conseguiu evoluir, a ferida cicatrizou mais rápido do que esperava. Agora, ele era um peixe azul na fase adulta. Ele notou que, no entanto, quase nada havia mudado. A voz disse a ele que, se comesse os restos da Maxine, poderia evoluir novamente. Ele ficou impressionado. Isso era sério agora? Olhando para o inimigo, convenceu-se de que era ruim, certo? O protagonista fez um discurso sobre o corpo da enguia, afirmando que ele era um inimigo forte. Agradeceu por poder absorvê-lo. Após lidar com sua tarefa difícil, o protagonista observou que agora era um adulto, certo? Em teoria, a evolução termina nessa fase, não é? Mas como ainda poderia se tornar um dragão, não era o fim. Ele percebeu. Ele não se tornaria diferente ao se tornar um adulto. Finalmente, conseguiria seu corpo perfeito. Ele se tornaria o sonho de todo cara,
um dragão de 3 cabeças, ou algo como um peixe voador com escamas azuis? A voz perguntou surpreso. Que absurdo! O protagonista imediatamente se murchou e disse que não havia mal em sonhar. Ele se virou para seu interlocutor e perguntou quem ele se tornaria depois. A voz respondeu que sua raça mudaria para outra. Ele poderia escolher quem se tornaria. A é uma Nelma. B é uma Máxina. O protagonista processou essa informação em sua cabeça e então exclamou: eles realmente chegaram a esse ponto? Uma mudança de raça ocorreu. Ele perguntou à voz: e onde está a escolha aqui? A voz respondeu que ele seria capaz de evoluir além de um peixe. Ficou claro para o protagonista, então, existem diferentes tipos de dragões. Poderia ser um dragão lobo? Ou, digamos, um dragão-rã? Um dragão-gato? Se você pensar assim, se Maxine evoluir, ela se tornará um dragão escorregadio? Ele pensou indignado que não gostava disso. Claramente, este não era o dragão que ele queria ser. Então, ele expressou o desejo de evoluir para uma Nelma. Pelo menos ele não seria escorregadio. A voz lhe disse que essa era uma boa opção. O protagonista pediu para evoluir. De repente, ele não conseguia respirar. Ele ficou surpreso. Estava sendo apertado? Ele queria uivar, tornou-se tão doloroso, porque doía tanto. A voz explicou a ele que mudar sua raça o machucava, porque seu corpo estava sendo reconstruído. O protagonista ficou indignado. Ele não poderia ter dito isso antes. Difícil de suportar, ele gritou, e sua dor de repente recuou. O protagonista percebeu que felizmente sua raça realmente havia mudado. Agora, ele parecia um pouco maior e logo se tornaria um dragão. Ele até ganhou antenas. Pensou que durante todo aquele tempo foi da altura de um peixe azul e agora tinha mudado de raça e se tornado mais forte. O personagem principal desenhou uma grade de evolução em seus pensamentos e chegou à conclusão de que isso significava que ele estava evoluindo de um peixe para um dragão. Era a primeira vez que mudava de raça e estava interessado em como seu status havia mudado. A janela de informações mostrava que seu nível era um de 10, HP 20, MP 25, ataque 21 mais 80, defesa 30, magia 5, agilidade 10. As habilidades especiais permaneceram as mesmas. Mas as habilidades simples aumentaram. Melhoria de presas, crueldade, melhoria do corpo, controle de fluxo de água da chuva, foram adicionados. Resistência na forma de cegueira e ácido também foi adicionada. Ele estava encantado. Muita coisa havia aumentado. O protagonista focou nas estatísticas. Elas diminuíram quando ele era adulto. Seu HP era 150, e agora apenas 20. A voz notou que essa era uma característica da mudança de raça, uma diminuição significativa no nível máximo e nas características. Oran estava indignado. Por que isso? Seu interlocutor disse que levaria tempo para se desenvolver, já que agora mais experiência era necessária para aumentar o nível. No entanto, se o limite máximo aumentasse após a mudança de raça, então o valor das características seria a ordem de magnitude maior. O protagonista ficou surpreso. Ele entendeu que, ao mudar de raça, ainda se tornaria mais forte. Perguntou-se o que significava esse 80 em ataque. A voz respondeu que isso era um acréscimo à habilidade presas. O protagonista ficou maravilhado. Uau! Ele tinha uma habilidade! Agora ele queria considerar suas novas habilidades. A melhoria da crueldade significava um aumento na rigidez das partes de seu corpo. A melhoria do corpo-chuva, em tempo chuvoso. Sua forma física melhorava. Messi notou que a última habilidade não era muito clara para ele. A voz explicou que era controle de fluxo de água. A precisão do controle dependia do nível da habilidade. Oran respondeu que isso já soava bom. Ele queria testar como funcionava. Ele ativou a habilidade de controle do fluxo de água com sua nadadeira, funcionou, e ele já se imaginava como um incrível mago. O protagonista explicou, surpreso, o que era essa magia. Isso era muito legal. Ele finalmente se tornaria um mago. Ficou interessado em quão forte ele era. O protagonista convocou a habilidade de controle do fluxo de água. Mas, em vez do fluxo esperado, conseguiu liberar apenas um pequeno jato de água. Ele até se sentiu um pouco ofendido. Era muito fraco. Então, uma luz acendeu em sua cabeça. Ele percebeu que estava fazendo tudo errado, precisava acumular sua energia. Embora não tivesse certeza disso, queria tentar.
então se concentrou, acumulou energia. Acenou com sua nadadeira e ativou novamente o controle do fluxo de água. Nesse exato momento, um vórtice de água apareceu, transformando-se em uma verdadeira onda. Contudo, quando a onda recuou, ele se sentiu um pouco cansado. O protagonista notou que seu sonho de infância havia se realizado, embora na época ele não tivesse força alguma. Tentou ativar essa habilidade mais uma vez, e mais uma vez, tudo funcionou perfeitamente. A voz perguntou se ele ainda estava continuando. O protagonista respondeu que sim, que havia sonhado com isso a vida toda. A voz observou que, se seu MP acabasse, ele não conseguiria se mover. O protagonista já havia percebido isso, ele simplesmente não conseguia se mover. A voz lhe disse que seu MP se recuperaria gradualmente se ele descansasse ou comesse, mas, se seu MP chegasse a 0, ele não conseguiria se mover até se recuperar totalmente. O protagonista não ficou feliz com isso, pois, se encontrasse um inimigo agora, seria como um mosquito. Resmungou que não podia se mover nem usar habilidades, ele estava totalmente preso ali. Uma hora depois, ele já estava nadando por inércia, percebendo que ninguém o atacava e que não havia uma única alma viva perto dele. Ele estava sendo levado corrente abaixo, não haveria inimigos ali, certo? Seria muito fácil acabar com sua vida agora. A voz discordou. Poderia haver criaturas vivas corrente abaixo. O protagonista concordou e tentou desacelerar. Nesse momento, uma janela do sistema apareceu, notificando-o de que, quando se tratava de caça, o Nelma era um peixe bastante cruel. Ele prefere se reproduzir e caçar em dias de chuva. Devido ao grande número de mudanças no ecossistema, sendo considerado um peixe frequentemente caçado, o protagonista notou que não gostou muito disso. Pediu ao sistema que mostrasse mais características do peixe azul na fase adulta. O sistema informou que essa era a última fase de maturação de um espécime raro, com escamas grossas e um corpo rígido, e que ataques simples não o afastariam. Acreditasse que aqueles que o comem viverão para sempre. Mas isso não é verdade. O protagonista sorriu. De um peixe saboroso, ele evoluiu para uma presa. Talvez ele não gostasse de nenhuma das duas espécies. Embora, quando se tratasse de eterna vida, ele seria caçado. As pessoas são criaturas assustadoras. Mas, a propósito, ele também era um homem, então suspirou pesadamente. Ele percebeu que estava enredado em algas, mas tudo bem. Logo escureceria e ele dormiria ali. Deitou-se em uma pedra, comentando para si mesmo que era um bom travesseiro, e disse algo como que, ao acordar, seu HP estaria restaurado, desejando a todos uma boa noite. Oren foi dormir. Ao acordar, o protagonista pensou. Já é de manhã. Dormiu bem. Já conseguia se mover, tentaria continuar testando suas novas habilidades hoje. Ao se levantar da pedra, ficou surpreso ao ver hieróglifos nela. A inscrição perguntava: "Há alguém aqui?" O protagonista exclamou em choque. "Isso é japonês? Havia outros japoneses aqui?" Embora talvez ele já tivesse sido devorado. O protagonista olhou ao redor e viu outra pedra com inscrições, e depois mais algumas pedras, percebeu que estavam em ordem. O protagonista leu a próxima inscrição, que dizia que alguém vinha ali todas as manhãs, e se alguém pudesse ler aquilo, que ficasse na grama. Oren ficou surpreso. Perguntou à voz se havia mais alguém ali além dele. O interlocutor respondeu que não havia ninguém. O protagonista sugeriu que talvez não fosse o momento certo ainda. Decidiu gritar alto que viu inscrições em japonês, mas houve silêncio em resposta. O protagonista decidiu que gritariam isso a cada hora. Gritou uma hora depois. Então 2 horas depois, mas tudo em vão. 3 horas se passaram, e o protagonista resmungou que já era meio-dia, porque ninguém estava ali ainda. Nesse momento, um pequeno peixe escuro nadou até ele e perguntou se ele sabia japonês. Se ele era japonês, o protagonista respondeu que sim. Perguntou ao visitante se era ele quem escrevia nas pedras. O peixe preto respondeu que sim, que era ele. Não pensou que encontraria alguém. O agente começou a chorar e disse que estava muito feliz em conhecê-lo. O protagonista notou que o entendia perfeitamente. Era difícil passar por tudo isso sozinho. O agente admitiu que estava assustado por de repente se tornar um peixe e ouvir uma voz em sua cabeça. Eles se abraçaram como velhos conhecidos. O agente continuou, dizendo que acordou há um mês em um mundo desconhecido. Estava assustado e sempre se escondeu.
O protagonista ficou surpreso. Um mês inteiro? Seu novo amigo confessou que não teve muita sorte em sua vida passada. O protagonista perguntou com espanto se ele lembrava de sua vida passada. Ele não se lembrava. Perguntou se poderia contar sobre sua vida passada. O agente não se opôs e contou a Oren que era um agente quando tinha 17 anos, mas foi capturado enquanto trabalhava. O protagonista reagiu emocionalmente a cada uma de suas sugestões. O agente continuou, dizendo que, após ser capturado, morreu durante a tortura. O protagonista ficou sem palavras de surpresa. O que ele disse? Então se acalmou e notou que seu novo amigo não havia vivido uma vida longa. O agente disse que isso não importava mais. O protagonista notou que ele havia aguentado muito tempo nessas condições, referindo-se a este mundo. O agente perguntou se ele não estava com pressa. Ele poderia contar-lhe, nem que fosse um pouco, sobre esse mundo. O protagonista perguntou se ele tinha medo do mundo exterior. Então, por que queria saber sobre ele? Seu novo amigo pensou que ele estaria interessado nos arredores por causa de seu trabalho anterior como agente. Ele estava com medo de nadar sozinho, mas não se importava de ouvir. O protagonista pensou que isso significava que eles poderiam se tornar amigos. Eles tinham muito em comum. Ambos estavam interessados neste mundo. Ambos tinham medo de monstros e não conseguiam nadar longe. Se fossem juntos, poderiam trabalhar juntos, derrotar inimigos e explorar a área, e então, se tornariam verdadeiros amigos. Ele abraçou o agente e disse que chamariam isso de uma expedição a outro mundo. O protagonista estava certo de que ele concordaria e se tornariam amigos. Mas o agente disse que lamentava muito, mas tinha que recusar. O protagonista ficou surpreso. Por quê? Ele explicou que, mesmo que lutassem juntos, o protagonista notou que poderia haver demônios e criaturas mais perigosas ali. O agente disse que, assim que pensou nisso, imediatamente não queria sair. O protagonista respondeu, desapontado, dizendo que entendia tudo, mas era sua decisão ficar ali. O agente ficou envergonhado e pediu perdão. Ora notou que, se fosse assim, contasse a ele sobre este mundo com base em sua experiência, onde ele deveria começar. Então, o agente se lembrou de que o sol em breve se poria e perguntou a seu novo amigo por que não deveriam conversar em seu abrigo. O protagonista ficou surpreso, notando que ele até tinha uma casa. O protagonista notou que havia poucas criaturas vivas ali. O agente respondeu que, há alguns dias, havia muitas, mas de repente, todos foram embora por alguma razão. Todos seguiram corrente acima, como se estivessem sendo guiados por alguém, mas ele estava feliz que não o atacaram. O protagonista contou brevemente a ele sobre suas aventuras neste mundo. Eles estavam conversando e não perceberam como se aproximaram do abrigo do agente. Ele notou que já haviam chegado. Aquele buraco na pedra era seu lar. Mesmo se fossem atacados, poderiam simplesmente se esconder lá. O protagonista estava feliz, claro. Uma boa descoberta. Então, ele perguntou a Oren se ele lutou contra monstros tão perigosos sozinho. Não estava com medo? O protagonista respondeu: sim, exatamente. O fraco, cedo ou tarde, se torna objeto de caça. Portanto, quanto mais rápido se tornar forte, mais fácil sua vida será. O agente admitiu que também pensou sobre isso. O que ele se tornaria quando terminasse sua evolução? Oren suspirou e disse que contaria agora. O protagonista respirou fundo e soltou que se tornaria um dragão. O agente ficou maravilhado. Um dragão? Isso era tão legal, como ele o invejava. Agora, o protagonista concordou que era legal. E o que ele se tornaria? Um Pegaso? Fenrir? Hipopótamo? Kieran? Ele também seria uma criatura legal, certo? O agente ficou em silêncio por um momento, e então disse que se tornaria uma tartaruga. O personagem principal congelou por um momento. Surpreso. Então mal conseguiu segurar o riso e perguntou novamente: quem ele se tornaria? Não, ser uma tartaruga é legal, eles estão em outro mundo. Talvez ele se tornasse a criatura mais legal, como naquele desenho. Ele percebeu que o agente apenas murchou. Ele estava muito deprimido. O protagonista pediu que ele mostrasse seu status. O agente trouxe a janela do sistema. O protagonista leu o que estava escrito lá, e notou que ele tinha alta defesa, sim, 6 vezes mais que ele, e também a habilidade de recuperação, 2 bons talentos. As informações do agente indicavam que seu nível era 7 de 10, HP 50, MP 40, ataque 14, defesa 180,
magia 19, agilidade 15. Suas habilidades especiais eram voz do céu e bênção da terra. As habilidades comuns eram reforço, afiação, endurecimento, absorção, endurecimento. Sua resistência era solidão e explosão. A bênção da terra significava a capacidade de ver as qualidades da terra em que a criatura estava e apropriá-las. A absorção causava a habilidade de se recuperar naturalmente ao usá-la. Consumindo uma grande quantidade de MP, a solidão era sobre acostumar-se a estar sozinho. As habilidades são adquiridas mais rápido se você agir sozinho. O protagonista perguntou quantas vezes ele evoluiu para aumentar tanto a defesa. O agente respondeu que 2 vezes. O protagonista ficou surpreso. Só 2? Ele disse que evoluiu 4 vezes. Talvez tartarugas também sejam legais. O agente ficou surpreso. O que ele estava dizendo? Oren disse que ele pode refletir qualquer ataque e se recuperar com a habilidade. Isso não é considerado poderoso? O protagonista ficou impressionado com as características do agente e comentou: bem, se for assim, então nem mesmo um dragão poderá derrotá-lo. O agente, maravilhado, nem sabia disso. Assim, acontece. Ele notou que, graças a ele, imediatamente se sentiu mais confiante. Ele poderia, em grande parte, se tornar uma tartaruga. O protagonista disse, em voz alta, que estava muito feliz por ele. Para si mesmo, pensou se era normal que o agente tivesse mudado tão facilmente. De repente, seu abrigo tremulou. Eles exclamaram, perplexos: o que está acontecendo? Agulhas estranhas estavam cravadas em todas as paredes. O agente examinou-as e notou que as agulhas estavam cravadas na pedra, embora até mesmo peixes grandes não pudessem danificá-la. O protagonista olhou cautelosamente para fora e disse que havia alguém lá fora. Uma voz que apareceu de repente imediatamente o notificou de que era um peixe-globo do rio. Ele vive corrente abaixo e cospe agulhas para atacar uma grande área. O protagonista olhou ao redor. Tudo estava coberto de agulhas grandes. Perguntou a voz se aquele peixe-globo fez tudo isso. O agente se escondeu sob uma pedra e fez a mesma pergunta. Ele fez isso? Esses peixes estão mesmo em sã consciência? O protagonista notou que todos os outros nadavam corrente acima nesse estado. De repente, os aliados perceberam que o peixe-globo os havia notado. O peixe-globo começou a atacá-los com suas agulhas. O protagonista gritou para seu aliado ter cuidado. Eles começaram a desviar dos golpes do inimigo. Uma agulha ainda atingiu o protagonista, rasgando um pedaço de sua carne. O agente gritou em horror que ele estava ferido. O protagonista respondeu que sobreviveria, mas ele deveria se esconder na caverna. O agente estava muito preocupado com seu aliado, porque ele estava ferido. Como ele poderia lidar aqui sozinho? Oren respondeu que deveria deixá-lo por sua conta. Afinal, ele ainda tinha HP. Notou que os outros 2 nadaram corrente acima, deixando apenas um. Quão eficaz seria a luz à noite? Deveria lutar em combate corpo a corpo contra um inimigo que dispara agulhas. Agulhas certamente são algo desagradável, mas, já que o inimigo atirava uma agulha, ele poderia, em princípio, se aproximar. O protagonista fez uma tentativa, desviando habilidosamente dos golpes, deixando as agulhas passarem uma após a outra. Mas uma delas ainda perfurou sua nadadeira. Tentou usar a luz. Mas não funcionou bem. O protagonista amaldiçoou essa situação. Era uma merda. Ele percebeu que havia perdido muita força, e essa ferida se fazia sentir. Ele não conseguia nem se mover. O inimigo aproveitou a situação e atirou a maior agulha nele, com toda a sua força. O protagonista percebeu que agora iria direto para sua cabeça. Ele definitivamente morreria aqui. De repente, um agente saiu da caverna e recebeu o golpe. O protagonista gritou para ele ter cuidado. O peixe-globo continuou a atacá-los, mas todos os golpes foram recebidos pelo aliado do protagonista. Oren estava preocupado com ele. Ele era um idiota. Até mesmo ele não poderia suportar tantos golpes. Mas usou resistência e afastou o inimigo. Após se examinar, o agente notou que parecia estar bem. O protagonista ficou maravilhado. Seu corpo estava tão rígido, ele o salvou e estava tremendo. Precisava se esconder rapidamente. O agente realmente estava tremendo como uma folha. Notou que era terrível. Todo esse tempo teve medo do mundo e constantemente se escondeu, justificando seu comportamento com fraqueza. Mas o protagonista fez ele acreditar em si mesmo. Mesmo sabendo que ele evoluiria para uma tartaruga, ele não riu,
e isso deu a ele confiança. Continuou dizendo que era por isso que estava assustado. Doía vê-lo levando tantos golpes na cara. Ele não queria mais continuar se escondendo e assistir os outros sofrerem. O protagonista olhou para ele com um olhar cheio de gratidão e disse que ele era um verdadeiro herói. Então, eles deveriam se unir. O agente concordou com ele. O protagonista disse que se aproximaria do inimigo e o atacaria, e que ele deveria cobri-lo. O agente respondeu que estava entendendo, que ele ficasse logo atrás dele. Eles estavam formando uma grande dupla, enquanto o agente se aproximava do inimigo. Orin, por sua vez, atacou o peixe-globo por trás, dizendo ao peixe-globo que agora ele iria pagar por ter perfurado ele e por zombar de seu amigo. O protagonista usou a habilidade presas e dilacerou o inimigo. O agente gritou em admiração que seu irmão o derrotou. O protagonista notou que conseguiu fazer isso graças à coragem e resistência do agente. Então, ele percebeu o que o agente havia dito e perguntou se ele o chamara de irmão. O agente respondeu que sim, que era exatamente assim. Poderia chamá-lo assim. Inspirado, continuou dizendo que queria encontrar mais aventuras com seu irmão. Queria fortalecer seu corpo e sua mente, assim como seu. Ofereceu ao protagonista se tornarem verdadeiros amigos. O protagonista não se opôs a isso. Embora não tivesse muita certeza do que seu amigo queria dizer, eles decidiram continuar cuidando um do outro. Em seguida, o protagonista perguntou como ele se sentia a respeito de dar novos nomes a eles. Seu nome era Orin, mas o agente respondeu que achava isso uma ótima ideia. Ele também queria um novo nome em sua nova vida. Decidiram que o protagonista seria Orin, com a origem de seu nome, sendo aquele que origem. Ele sugeriu chamar a si mesmo apenas de Ryzen, com a origem de seu nome sendo capaz de cortar as gotas de chuva silenciosas que caem do céu. O protagonista continuou que todos nadariam corrente acima para evoluir, certo? Ryzen respondeu que todos estavam, como se fossem guiados por alguém. Eles perceberam que algo definitivamente estava acontecendo ali. Nesse momento, uma voz disse que o nível do protagonista havia aumentado. Ele poderia evoluir. O protagonista ficou feliz com essa mensagem. Aizen estava surpreso. Já? Eles pareciam comer a mesma coisa, mas ele evoluía mais rápido. Orin lhe contou que tudo isso era graças a uma habilidade especial. A janela do sistema imediatamente exibiu suas características, o benefício de ser uma espécie rara, graças ao qual o protagonista obtinha uma vantagem para subir de nível mais rápido. Ryzen notou que, como pensou, ele tinha até excelentes habilidades. O protagonista pediu desculpas ao amigo por evoluir primeiro. Convocou a evolução e se tornou um Nelma real. Isso significava que agora ele era o líder da espécie. Tinha um corpo forte e uma mandíbula longa. Um peixe voraz que tinha a prioridade mais alta na caça. Suas novas habilidades foram mandíbula, que significava aumento de força, e neblina, que permitia aumentar levemente sua força em dias nublados. O protagonista notou que, uma vez que as habilidades apareceram, por que não reorganizá-las? A voz perguntou se ele queria combiná-las. O protagonista respondeu negativamente. Ele só estava pensando por um segundo. As habilidades são certamente poderosas, mas você não pode usá-las todas de uma vez, isso e isso ainda, se ele combinar as habilidades. Poderá usá-las todas de uma vez? O protagonista decidiu tentar combinar neblina da chuva e neblina nuvens, mas, como precisava de defesa, decidiu adicionar também dureza da neblina. Uma voz o informou que as habilidades haviam sido combinadas. Em clima ruim, sua forma física e defesa aumentariam. O protagonista exclamou surpreso. Uau! Apesar das condições, ele está sempre ativo, é muito conveniente. Parece que, com o aumento das características, as habilidades também aumentam. Ele notou que combinar era uma ciência incompreensível. Nesse momento, o protagonista percebeu que seu amigo o encarava surpreso. Ele perguntou o que estava acontecendo. Ryzen disse, maravilhado, que na verdade, ele também pode ouvir a voz da terra. Isso é porque ambos renasceram. Ele estava tão feliz que estavam juntos. Orin objetou que ouviu a voz do céu, mas, como pensava, era quase a mesma coisa. Nesse momento, a voz que acompanhava Ryzen lhe disse que ele também poderia evoluir. Ele ficou radiante e perguntou novamente se poderia evoluir também para outra espécie. Expressou palavras de gratidão à voz. Ryzen se virou para o protagonista e lhe disse que ele também poderia mudar. O protagonista, olhando para o amigo, respondeu que era ótimo.
Pensou. Ele realmente pareceria tão estúpido quanto seu amigo? Agora ele precisava prestar mais atenção. Ryzen disse que as janelas do sistema deram duas opções e queria que o protagonista olhasse para elas. O protagonista estava interessado em sua oferta e olhou o que era oferecido ao amigo. A primeira dava a opção de se tornar um peixe-pedra, que é o melhor tipo de peixe preto. Ele tem escamas duras como pedra, que são úteis para um peixe que tem baixa massa. A segunda janela ofereceu a opção de se tornar um fundo de leito, que tem o apelido de peixe-pedra. É um peixe imóveis, que caça presas que nadam em sua boca usando seu olfato. O olfato se propaga corrente abaixo de sua localização. Então todos os peixes nadam para cima. Ryzen perguntou a ele qual deles deveria escolher. O protagonista respondeu que ambos pareciam difíceis. Ryzen disse que, em sua opinião, o peixe-pedra não é ruim. O protagonista concordou com ele. Pelo menos ele pode se mover. Embora caçar com cheiro também tenha seu significado. Ryzen se lembrou das características do fundo de leito e perguntou ao protagonista se não era isso que estava acontecendo no rio agora. O protagonista exclamou, e de fato, isso é a explicação para o comportamento estranho dos peixes. Ele sugeriu ao amigo derrotar esse peixe para que todos pudessem se tornar normais. Ryzen apoiou entusiasticamente sua ideia, especialmente porque poderia aprender algo com ele. Decidiu que evoluiria para um peixe-pedra juntos, derrotariam aquele acima. A janela do sistema resumiu sua escolha. Ele se tornou um peixe-pedra e ganhou as novas habilidades tiro de pedra, que lhe permitiria atacar com suas escamas. Após o que elas se recuperariam rapidamente e dureza, sua defesa era 180. O protagonista ficou surpreso. Defesa 180? Não deveriam os stats ter diminuído após tal evolução? Ele amaldiçoou e disse ao amigo que ele poderia carregá-lo como um escudo. Ryzen prontamente respondeu o que seu irmão estava dizendo. O protagonista respondeu que estava apenas brincando. Então, ele sugeriu que combinasse suas habilidades em uma também, mas ele não podia devolvê-las, então deixou pensar sobre isso primeiro. Ryzen respondeu que olharia agora e se virou para a janela do sistema. Um minuto depois, ele mostrou as informações para o protagonista e perguntou o que ele achava. Ele decidiu combinar Rock Shot e Boost Sharpness para criar a habilidade Rock Cannon. Graças a isso, ele poderia disparar continuamente suas próprias escamas, pois elas se regeneravam instantaneamente. O protagonista respondeu que isso era ótimo. Agora, ele deveria usá-la. Ryzen usou a nova habilidade e começou a disparar escamas a. Os resultados surpreenderam ambos os aliados. As pedras subaquáticas que Ryzen acertou foram destruídas. O protagonista observou que isso era ainda mais poderoso do que as agulhas de peixe-borracha. Seu amigo concordou, mas a habilidade consumia muitos MP. Então, não havia nada melhor do que suas presas as. Oren resumiu. Bem, se é esse o caso, então ele atacará pela frente com suas presas e protegerá suas costas. Ryzen respondeu prontamente à sua proposta. Além disso, agora eles vão acabar com o peixe-borracha. Aumentando assim suas características, eles se prepararão para a luta contra o chefe. 3 dias depois, eles nadaram rio acima. Havia muitos peixes diferentes naquele lugar, de tamanhos e configurações variados. O protagonista não entendia o que estava acontecendo ali. Ryzen exclamou. Há tantos peixes e monstros aqui! O protagonista achou aquilo interessante. Seu amigo disse que estava um pouco assustado. De repente, o protagonista notou um pouco de fumaça. Muitos peixes, ao caírem nela, começaram a se comportar de maneira estranha. Ele se perguntou o que tinha acontecido com eles. Ryzen respondeu que, ao cair na fumaça, pareciam ficar loucos, mas todos estavam nadando em linha reta. Talvez esse seja o cheiro do leito rochoso? Ele olhou para o protagonista, preocupado, e perguntou se estava tudo bem. Oren disse que sim, estava tudo bem. Ele não sabia por quê, mas parecia que aquela fumaça não os afetava. O protagonista observou os cardumes de peixes e disse ao amigo que, se o seguissem, saberiam onde estava o leito rochoso. Ryzen disse que seu irmão estava pensando corretamente. Ele estava disposto a ir com ele. Quando nadaram até o lugar que interessava, os aliados viram uma grande rocha. O protagonista percebeu que a fumaça estava engrossando. Ryzen respondeu que isso significava que a rocha-mãe estava por perto. Oren notou que a fumaça saía da rocha que viram. Seu amigo imediatamente percebeu que não se tratava de uma rocha.
De repente, um verdadeiro monstro apareceu diante deles, que confundiram com uma rocha. Foi dele que saiu uma fumaça espessa e pegajosa. Seus dentes eram terrivelmente grandes e muito afiados. Os aliados gritaram de surpresa. Ryzen exclamou o quão grande era. Ele estava muito assustador. Assim que aquele monstro abriu a boca, uma fumaça surgiu, da qual peixes caíam, e com a correnteza nadavam para a boca do demônio. Quando havia peixes suficientes, ele fechou a boca. O protagonista perguntou ao amigo: "É esse o leito de rochas?" Ryzen retrucou: "Será que conseguiremos derrotá-lo?" O protagonista respondeu resolutamente que não havia motivo para duvidar de que o derrotariam. O amigo observou que, como sempre, ele estava certo. O protagonista perguntou: "Ele pode quebrar as rochas ao seu lado? Assim teremos uma chance melhor." Ryzen respondeu que com certeza poderia. Ele usou sua habilidade canhão de rocha e começou a esmagar as pedras. As pedras esmagadas começaram a cair sobre o monstro, enterrando-o completamente. Ryzen estava feliz. Ótimo. Ele conseguiu. O protagonista observou que eles o tinham enterrado, mas, de repente, a pilha de pedras começou a se mover. Então, as pedras voaram para longe. O monstro apareceu debaixo delas e abriu sua enorme boca com raiva. O protagonista e seu amigo exclamaram em horror. Parecia que ele estava furioso. O monstro fechou a boca com força e começou a atacá-los com algo incompreensível. Essas coisas voaram em direções diferentes e explodiram. Os aliados foram arremessados para trás pela onda da explosão. O protagonista gritou: "Que tipo de mísseis são esses?" Ryzen respondeu que era um lançador de granadas de pedra, uma versão aprimorada de um canhão de pedra. Quando tudo se acalmou, o protagonista perguntou ao amigo como ele estava. Ryzen, gaguejando, respondeu que estava vivo. Oren disse que seu inimigo era de alguma forma forte demais, ou algo assim. Ele sugeriu que o amigo recuasse e pensasse em tudo com calma. O monstro não poderia se mover de qualquer jeito. E eles recuperariam HP e MP. Os aliados começaram a se afastar do monstro. Mas, naquele momento, ele colocou sua língua longa e afiada para fora. Agarrou Ryzen e começou a puxá-lo para dentro de sua boca. O protagonista do horror chamou seu amigo, que o pediu por ajudar. O monstro estava prestes a engolir Ryzen. Mas o protagonista nadou até ele pela lateral. Usou a habilidade de presas e agarrou o monstro. Mas ele pensou surpreso. Por que era tão difícil mordê-lo? Ele não podia deixar que esse idiota engolisse seu amigo. Claro, ele tinha alta defesa, então não deveria ter tempo de ser digerido se algo acontecesse. O protagonista tinha certeza de que seu amigo sobreviveria. O monstro sentiu as mordidas do protagonista. Foi muito doloroso para ele, mas decidiu que mesmo se morresse, não soltaria sua vítima. O protagonista se lembrou de que havia recebido habilidades por evolução, então ativou a habilidade de mandíbula. Oren quase agarrou todo o monstro com suas mandíbulas, mas foi tudo em vão. O protagonista xingou. Ele não se importava nem um pouco que alguém estivesse atacando-o. Ele percebeu que não poderia derrotá-lo assim. Não importava se era 1 ou 8, ele simplesmente combinaria as novas habilidades. O protagonista se virou para a voz vinda do céu e pediu que combinasse as presas e a mandíbula. A voz respondeu que cumpriria seu comando. Quase imediatamente, anunciou que a combinação estava completa. O protagonista ativou a habilidade de presas afiadas e afundou seus dentes no monstro novamente. Mas o inimigo resistiu desta vez também. Oren ficou surpreso. Ele havia adquirido resiliência, mas mesmo assim, não tinha o direito de perder. Ele atacou esse enorme peixe repetidamente, mas o monstro também não ficou em dívida. Ele lançou suas placas explosivas, que atingiram o protagonista. Ele achou que era muito difícil para ele, mas não podia deixar seu amigo em apuros. Além disso, a força do monstro enfraqueceu e seus golpes se tornaram mais fracos. Oren exclamou: "Ele está dizendo que o canhão de pedra é fraco? Pelo menos não é um lançador de granadas de pedra. Então ele pode suportar." Sim, essa era uma ótima ideia. Ele apenas aguentaria redobrando seu ataque. O protagonista comentou que veria qual deles cederia primeiro. Após um tempo, o monstro foi finalmente derrotado. O protagonista, olhando para seu oponente derrotado, disse que ele era forte. Sem suas presas afiadas, ele teria morrido. Nesse momento, Ryzen saiu da boca do monstro e, rindo,
Pediu desculpas ao seu amigo por tê-lo preocupado. O protagonista cumprimentou feliz seu aliado e questionou sobre o que ele estava falando. Ele quase morreu, poderia ter sido engolido, deveria ser mais cuidadoso. Para ser sincero, o protagonista entrou em pânico, porque se lembrou de que seu amigo não podia comer carne de Bedrock. Raisin admitiu que realmente era difícil de comer. O protagonista observou que eles tiveram sorte de haver outro peixe ali. Seu amigo concordou com ele. Então ele pediu ao protagonista que contasse como derrotou aquele maldito peixe. Oren respondeu que simplesmente combinou as habilidades em uma nova. Foi incrível, o sistema mostrou que sua nova habilidade tinha um valor de ataque de mais 250. O protagonista ficou surpreso, o quê? Mas isso era muito bom, o valor foi aumentado em 3 vezes, isso era bem poderoso. O protagonista estava consumindo a carcaça do inimigo derrotado. Raisin observou que era por isso que ele estava comendo carne tão dura. O protagonista lhe disse para parar de lamber a carne. A voz disse a ele que seu valor estava alcançando o nível máximo. A evolução é possível. Oren ficou maravilhado. Uau! Ele pode evoluir. Ele comeu apenas metade de um bloco de pedra, e já superou o nível, ele era incrivelmente forte. A janela do sistema lhe ofereceu uma direção de evolução. Ele poderia escolher entre uma carpa de barro, um pequeno peixe longo e amarelo. É um peixe de movimento lento, vendido por pessoas a um preço alto como mercadoria para crianças. Outra opção era uma cobra d'água. Uma cobra que vive perto da água. Ela pode nadar, mas é mais rápida em terra. Sua pele é um item de luxo, e é usada para acessórios. Seus números estão diminuindo devido à caça constante, o que torna esse tipo de cobra raro. Oren anotou que parecia legal. Ele se virou para o amigo e disse que sim, gostaria que ele também o comesse. Raisin perguntou a ele, o que é isso? O protagonista respondeu que estava tudo bem. Ele pensou, se ele se tornasse uma cobra, já sairia para a terra? Finalmente, eles entrariam em uma nova fase da vida. Mas então caiu a ficha, pois aí, ele e seu amigo se separariam. Raisin percebeu seu pensamento profundo. Ele perguntou ansiosamente, está tudo bem? O protagonista pensou que ele era seu único amigo, que lutou ao seu lado. Em resposta, o protagonista respondeu que estava tudo bem. Seu amigo perguntou novamente. Sério? O protagonista continuou pensando. Eles talvez não pudessem mais estar juntos, mas por enquanto, ele faria o seu melhor, então, ele decidiu em voz alta que agora se tornaria uma carpa de argila. O sistema lhe disse que ele havia ganho novas habilidades, como a criação de argila, ele poderia criar qualquer coisa que quisesse a partir de argila. Sua segunda habilidade era a purificação do solo. O raio de purificação era determinado pela quantidade de MP utilizada, bem como pela absorção da habilidade. Ele também recebeu uma nova resistência, explosão e apodrecimento, que era eficaz contra doenças que causavam a decomposição do corpo. O protagonista tentou ativar a primeira habilidade, pegando argila. Ele usou a capacidade de moldar algo semelhante a um humano, a partir disso. Ele exclamou que isso era interessante. Sua segunda mágica, após examinar o que havia feito, ele resumiu assim. Chamou a criação de humano. Raisin murmurou que ele não tinha nenhum senso de beleza. O protagonista olhou para o amigo e disse, para ele se calar e continuar mastigando. Ele precisava ganhar experiência. Seu amigo, engasgado com a carne do inimigo, disse que era o único que estava comendo. Mas e quanto a ele? O protagonista disse a ele que tudo estava bem. Raisin não discutiu com ele. Uma semana depois, ele estava relaxando no fundo do rio quando se virou para o incenso, dizendo que seus peixes tinham desaparecido num piscar de olhos. Era bom que as outras criaturas tivessem retornado e estivessem evoluindo pacificamente. Oren notou que ele também tinha boas habilidades. Raisin respondeu que tudo era graças a ele. Seus status agora eram impressionantes. Ele havia adquirido a aparência de um escudo defletor e recebido habilidades como canhão de pedra, uma rápida série de poderosos ataques com escamas, parry. Uma habilidade para desviar ataques que não podia ser utilizada sem concentração, escudo de escamas, onde suas escamas protegiam seu corpo. Também havia barreira automática. Isso acontece quando, em uma situação perigosa, a barreira é ativada. A habilidade tem um tempo de recarga de uma semana, barreira, cuja eficácia dependia da quantidade de MP, e quebra. Ele poderia destruir a barreira do oponente quando a quantidade total de MP para a barreira fosse excedida. Se fosse bem sucedido, o oponente seria capaz de criar um escudo.
Gastando apenas uma grande quantidade de MP, ele também adquiriu novas resistências, como influência, que não permitia que ninguém o empurrasse para trás com um golpe, e cegueira. Ryzen estava preocupado, e ainda assim, era o único comendo carne. Seu amigo estava bem? Ele estava se sentindo bem? O protagonista garantiu a ele que estava tudo bem. Era apenas seu corpo, economizando comida. Além disso, quanto mais ele comesse, mais rápido evoluiria. Ryzen revirou os olhos e se dirigiu a ele com uma voz de dor, como se fosse um irmão. Nada mais podia caber nele. Nesse momento, uma voz informou ao protagonista que ele havia alcançado o nível máximo. A evolução era possível. O protagonista pensou, com ressentimento, por que os pontos de experiência eram distribuídos de maneira tão desigual. Afinal, ontem ainda havia comida em seu estômago, ele estava economizando. Então, ele percebeu que Plankton era o responsável por tudo. A voz continuou dizendo que sua próxima fase seria uma cobra d'água. Se ele não fizesse uma escolha, seu desenvolvimento terminaria ali. O protagonista notou tristemente que essa era a única escolha. Ryzen perguntou ao irmão o que estava acontecendo. Orin hesitou em responder, mas seu amigo já havia descoberto. Ele perguntou se já podia ir para a Terra, certo? O protagonista perguntou. Surpreso, como ele sabia? Seu amigo respondeu que havia percebido isso quando ele não tinha comido a roxa-mãe, porque então ele poderia ter evoluído novamente. Ele tinha percebido isso há muito tempo e riu roucamente. O protagonista percebeu que não fazia sentido esconder mais, então admitiu ao amigo que ele estava certo. A única opção era uma cobra. Ryzen tinha lágrimas nos olhos e pediu ao irmão que o esperasse em terra. O protagonista notou tristemente que, então, ele ficaria aqui sozinho. Seu amigo disse que também não queria se separar dele. Ele o tinha tratado tão bem desde que se conheceram, ele não deveria parar por sua causa, ele não queria ser um fardo. Ao ouvir essas palavras, Ryzen já estava chorando abertamente. Ele continuou, dizendo que mesmo se saísse agora, para a terra firme, com certeza, o alcançaria um dia. Ele até o ultrapassaria. O protagonista ficou indignado. Como ele se atrevia a falar assim? Sobre o que ele estava realmente falando? O protagonista riu dessas palavras, mas depois ficou sério e notou que o entendia. Ele iria embora agora e deixá-lo sozinho. Que apenas fizesse o caminho até ele mais rápido, eles viajariam juntos novamente. Ryzen observou que ele queria a mesma coisa. Ele se tornaria tão forte quanto seu irmão. Deixou apenas esperar por ele. Os aliados agitaram as nadadeiras um do outro. Então, o protagonista se voltou para a voz do céu. Ela o informou que ele estava evoluindo. A voz respondeu que o entendiam. Uma luz apareceu. E o protagonista sentiu seu corpo aquecendo. Uma dor ardente se espalhou por todo o seu corpo. Ele sentiu plenamente a sensação de se tornar outra criatura. Ele se transformou em uma cobra d'água. Ele teve dificuldade para respirar. Ele se virou para o amigo e disse que cobras não podem respirar debaixo d'água. Ryzen desejava que seu irmão fosse forte. Quando o protagonista saiu do rio e chegou à margem, caiu exausto no chão, recuperando o fôlego. Ele reclamou que quase se afogou. Ficou indignado com a inação da voz do céu. Ela deveria pelo menos tê-lo avisado que a cobra não tem brânquias, porque ele descobriu tudo no último momento. A voz lhe disse que a cobra não tem brânquias. O protagonista sorriu ironicamente e pensou em seu amigo. Ele gostaria de ficar com ele por um pouco mais de tempo, mas eles prometeram um ao outro que se encontrariam novamente. E agora, ele precisava se adaptar à terra. Ele rastejou lentamente e disse que não via a terra há muito tempo. Finalmente, ele pôde respirar fundo e sentir o cheiro da grama. De repente, viu maçãs e exclamou entusiasmado, pelo menos algo semelhante a um monon. Ele deu uma mordida na fruta e ficou maravilhado com quão deliciosa era. Lembrou-se de que as cobras têm um sentido de paladar. Quando era peixe, não conseguia nem mesmo degustar direito. Terminou de roer a maçã e falou, e agora ele estava satisfeito. Será que estava comendo passas agora? De repente, uma enorme esquilo apareceu na sua frente. O protagonista ficou surpreso. Não era grande demais? E por que apareceu de repente na frente dele? Ele imaginou que tudo estava relacionado às maçãs. Que chato! Ele contou isso ao esquilo. Não sabia que as maçãs pertenciam a ela. O esquilo,
parecendo furioso, se preparou para atacá-lo. O protagonista pediu perdão e pensou: será que realmente é o fim? Sua aventura tinha acabado de começar. Nesse momento, alguém agarrou o esquilo. E o protagonista viu um dinossauro assustador que começou a mastigar a criatura que estava bem na sua frente. Ele devorou sua presa e soltou um rugido aterrorizante de sua boca assustadora. O protagonista pensou com medo que era muito difícil em terra.